Um deles é o MXRF, naturalmente, que ele é um fundo, ele é o maior fundo em termos de cotistas, né? Se vocês descerem aqui no Status Invest, você vê que ele tem aí mais de 500 mil de cotistas só nele. E a gente tem aí 1 milhão e 600 de investidores em fundos imobiliários em geral. Então, basicamente, 1/3 dos investidores de fundos imobiliários estão nesse fundo aqui. Então, acho é um dado interessante para a gente dar uma olhada. Então, a gente está falando de fundos que pagam 1%, né? Por que será que esses fundos de papel estão pagando 1%? Inclusive, eu posso até, deixa eu fazer aqui, se você olhar aqui no filtro do Status Invest e buscar os fundos imobiliários de papel especificamente, e olhando aqui na coluna de Dividend Yield, vocês vão ver que um monte está pagando acima de o que seria 1% ao mês, aí seria 12% nessa coluna aqui. Você vê que um monte realmente paga mais que 1%. Então aqui a gente pode ficar aqui talvez o mês inteiro falando de vários fundos que pagam mais de 1%. Mas voltando aqui só para o MXRF, só para a gente olhar as últimas distribuições, ele tem pagado aí 11 centavos no último rendimento, isso daí dá 1,1% naquele mês. Só que é interessante a gente olhar o histórico, então ele não tem pagado este valor todos os meses, mas ele tem aí tido algumas variações flutuando, a gente consegue ver aqui mais fácil, flutuando desde 0,7, 0,8, 0,9, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Agora, o porquê isso acontece? E eu abri aqui já o relatório gerencial do fundo para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu até deixar em tela cheia para ficar maior. Como que funciona um fundo de papel? E aí o Vinícius pode também ajudar aqui, porque o fundo de papel, o fundo imobiliário de papel, ele é um ativo de renda variável. Só que se você abrir o fundo, e deixa eu só achar a página aqui, aí. Se você entrar aqui e olhar o portfólio de um fundo de papel, você vai ver que ele é recheado de CRIs. Aqui vocês não precisam se preocupar tanto em olhar linha por linha, porque realmente é muita coisa, mas vocês conseguem ver aqui a quantidade de ativos que um fundo de papel que tem um tamanho aí maior tem. E qual que é o grande ponto aqui para a gente entender a remuneração deles? Essas duas colunas aqui, a coluna de indexador e a coluna de taxa. A coluna de taxa vai variar de CRI para CRI, isso daí vai depender da operação, vai depender de um monte de coisa, mas isso aqui vai mostrar muito sobre a remuneração. Só que essa parte aqui de indexador, tudo isso que o Sung estava falando até agora, expectativa, mudança de cenário, inflação para lá, juros para cá, vai impactar nesta coluna aqui. Então, quando ele estava mostrando que o IPCA está subindo, e a gente conseguia ver no gráfico, acho que desde o meio, mais ou menos, de 2020, que começou a subir, juros também, influencia aqui. Isso aqui, essa coluna, faz parte da remuneração dos fundos de papel. Um ou outro pode ter até um pré-fixado ali, mas é raro a gente ver pré-fixado. Normalmente vai ser IPCA e CDI. Então, a gente consegue ver o comportamento de aumento de rendimento em fundos de papel, como MXRF, por exemplo, conforme a gente vai vendo esses indexadores subindo. E só para, antes da gente comentar mais sobre o fundo, deixa eu só achar aqui. Esse é um outro gráfico extremo... Peraí, deixa eu... Aí. Aqui. Esse é um outro gráfico extremamente importante para você entender como o fundo vai se comportar em relação a esses indexadores que estão oscilando aí no mês a mês, ou enfim, no período que for. Você consegue ver o MXRF especificamente, que ele tem praticamente metade no IPCA+, e praticamente a outra metade no CDI+. Então, você vê que ele vai tirar proveito das elevações do IPCA, tanto quanto as elevações do CDI. Obviamente que a gente não está falando que as coisas vão subir para sempre. Então, em algum momento, os juros devem baixar, a inflação deve cessar e baixar até um certo patamar. Isso também influencia negativamente os fundos de papel em geral. Sempre olhando este gráfico para você entender qual indexador vai influenciar mais e sempre olhando também o portfólio do fundo para você conseguir ver a questão de taxa aqui. Lembrando, obviamente, né? Aqui já fica óbvio, quanto maior a taxa, maior será a rentabilidade e potencialmente maior o risco também. Então, o MXRF, ele é um fundo que atualmente paga ali próximo de 1%, muito por conta dessas subidas do IPCA e do CDI. Não é nem necessariamente por conta das taxas, porque deixa eu achar só aqui onde que está o gráfico aqui. Não é nem tão necessariamente por conta das taxas, porque se você olhar aqui, a taxa do IPCA, a taxa média do portfólio, está em 8%, beleza? Essa daqui tá boa, tá interessante.
mas essa daqui de CDI está nos 2,76. Não é uma taxa ruim, mas a gente vê outros fundos com taxas maiores, inclusive. Então, ele não tem taxas exorbitantes, taxas fora desse universo, mas está entregando uma rentabilidade alta, de novo, por conta daqueles principais indexadores que eu mencionei. Aí eu gostaria de perguntar se os Vinícius tem alguma coisa a contribuir nessa questão de comportamento de CRI, como funciona, além do que eu expliquei, se tem algo a agregar nesse comportamento do título de renda fixa, né? Porque no fim do dia o CRI é renda fixa dentro de uma caixinha aqui, dentro de um produto fundo imobiliário que é renda variável. Eu até já dei esse exemplo, acho que foi um plantão de dúvidas que a gente chegou uma pergunta falando justamente isso. Qual que seria a diferença de um fundo de papel para um título de renda fixa puro, né? Qual que seria a diferença de comprar um ou outro? E é justamente isso, né? Um é renda variável, o outro é renda fixa. O que faz perder a característica de renda fixa é justamente a questão do prazo, né? Porque apesar de você ter, né, no fim, como você disse, né, o fundo compra uma carteira de ativos de renda fixa, só que o fundo em si não tem vencimento, né? Você compra a cota do fundo e o fundo ele tem um vencimento indeterminado, né? O fundo é fechado, você nem quando você vai vender, você vende para outro investidor e não você não resgata a sua cota, né, direto lá com o fundo. Então a diferença é justamente essa. No título de renda fixa direto, né, você pode manter o título até o vencimento. Então, por exemplo, tem ali alguns papéis, né, que você mostrou ali, venciam em 2029, 2028, tem um monte, né? Tem até uns que vencem esse ano, aí próximo mês, eu vi ali. Então, 2030. Então, se você mantém um papel desses aí, vamos pegar a segunda linha aí, vence em 2031, IPCA mais 7, se nada acontecer até lá com o emissor, né, se ele manter uma posição de crédito boa e tudo mais, você vai receber IPCA mais 7, né, até 2031 fixo, né, se você mantém até o vencimento. Se você não mantém, aí você tem toda aquela questão da marcação a mercado, que impactam inclusive os fundos, né, mas basicamente a diferença é essa. Você, em um caso, você tem a opção de levar até o vencimento com a taxa combinada, por isso que se chama renda fixa, né? E no outro você não tem essa opção, você só consegue vender a sua cota para outro investidor, só que a cota vai ser marcada a mercado, né, todos os dias. Inclusive, nesse caso de fundo imobiliário, né, é negociado em bolsa, inclusive. Então, vai ser marcado, além de ser marcado a mercado, que é a cota patrimonial, você vai ter a variação na bolsa em si, né, do ativo negociando na bolsa. E acho que você respondeu também a pergunta que chegou aqui do Wellington, que ele falou sobre o MXRF, acho que mais particularmente, né? Você falou que sempre foi ele falou que sempre foi um feed CRI que performava bem menos que os outros, mas agora está rendendo mais. Se mudou algo recentemente. Então você respondeu já que acho que todo esse cenário contribuiu também para o aumento da rentabilidade, né, das distribuições do fundo, não só do MXRF, mas acho que da indústria inteira de fundos de papel, né? Sim, com certeza. Os indexadores, se você olhar, é engraçado ver esse gráfico. Se você olhar lá de quando começou a subir a inflação, quando começou a subir os juros, e você olhar os rendimentos dos fundos imobiliários com uma defasagem aí de uns 2, 3 meses, você vai ver que os dois começam a subir praticamente juntos. Que é isso. Então, conforme vai subindo ali os indexadores, em tese, os rendimentos vão subir. O MXRF, eu estava procurando aqui, que eu não achei o gráfico que eu queria, mas o MXRF, ele também tem um ponto de permuta financeira. Ah, aqui, achei. Então, só para também mencionar, ele tem aqui um pedaço de permuta financeira, aí já foge do tema dos CRIs, mas é um outro investimento que eles fazem aí para ter uma rentabilidade um pouco acima, tá? Essa parte aqui seria desenvolvimento. Ele tem um pouquinho de FIIs também, isso daí vai depender muito da estratégia, e se eu não me engano, essa estratégia deles é mais ganho de capital, então também é uma estratégia complementar. Um outro ponto que você comentou que eu acho legal, da diferença de você investir em CRI diretamente e investir em um fundo de papel que investe em CRIs, basicamente a proporção das coisas, a dinâmica das coisas. Né? Então, enquanto você vai comprar um CRI, normalmente você vai comprar um CRI, já que o valor unitário dele tende a ser maior, você compra um, você vai ter esse um, você carrega esse um, você administra esse um, e eventualmente vai comprando mais, assim, de pouquinho em pouquinho. No fundo de papel, você compra uma cota, seja R$ 100, e automaticamente você já tem aí uns 50 CRIs de uma vez, tá diversificado. E aquela dinâmica que você falou do vencimento também é um ponto interessante, né? Porque os CRIs, eles vão amortizando ali ao longo do caminho, e o gestor já pega os valores amortizados e já reinveste em outras operações. Então, ele está sempre recebendo amortizações e reinvestindo, recebendo e reinvestindo, recebendo e reinvestindo, e ele consegue ir crescendo o portfólio, vai atualizando o portfólio, vai ajustando o portfólio. Então, é uma dinâmica super interessante.
É, Eu só ia completar, acho que eu concordo, acho exatamente isso. E eu ia falar, nessa linha, eu ia comentar que os fundos de papel, eles são ótimas alternativas para quem quer diversificar dentro de renda fixa, né, mas sem essa característica do vencimento que a gente falou. Porque, assim, acho que aí tem mais de 100 papéis nessa tabela que você mostrou, né, deve ter uns 100 CRIs aí dentro do portfólio, se não e tiver, tá quase lá. e normalmente o valor unitário de um CRI é R$ 1.000, né, até que, assim, gira em torno ali, né, a cota do fundo acaba sendo bem mais barata, acho que do MXRF em especial é R$ 10, né, nem 100, é mais barato ainda, acho que isso contribui também para o grande número de cotistas, né, mas é uma grande vantagem, né? Você deixar na mão de alguém, né? Do gestor que entende, o gestor conhece as operações, né? O fundo em si não tem só CRIs, né? Porque no fundo ali também a gente fala que é título de renda fixa, mas no fundo tem recebíveis lá por trás, né? Tem imóveis por trás, tem construções ali, projetos, então não é tão simples de se analisar, né? Não, é isso. Não é simplesmente um papel. Realmente existe algo real por trás. Inclusive, eu estava olhando aqui, o MXRF, por exemplo, ele tem imóvel na carteira dele justamente por operações que deram ruim no passado e tiveram que ter as garantias executadas. Então, ele tem aí 2 prédios por conta disso. Então, é até algo interessante, né? Porque quando você pensa, normalmente as pessoas acabam levando sempre pelo melhor cenário. O fundo imobiliário vai me pagar todo mês, está ali bonitinho meu dinheiro, não preciso me preocupar com nada. Mas existe o cenário onde pode dar problema e lá no passado, na verdade, esses ativos nem eram do MXRF, era do XPGA, que fundiu com o MXRF e acabou esse título tendo problema, eles executaram aí as garantias e eles têm esses imóveis até hoje. Então, o pior cenário, às vezes, pode acontecer.